Gastamos muito tempo desenvolvendo a inteligência na escola e fortalecendo nossos corpos através do exercício físico. Todo mundo hoje malha, né? Só que a gente dá muita pouca atenção para nossa mente. Então, quanto, na verdade, tem ideia de onde que está a sua mente agora? A maioria de nós não tem a mínima ideia disso. E quando a gente desenvolve e fortalece a nossa mente, a gente está aumentando a nossa habilidade para ter foco, reconhecimento e gerenciamento das nossas emoções, tomada de decisões mais coerentes, além de a gente dar muito mais ênfase nos nossos relacionamentos. Desenvolvemos a neurobiologia interpessoal, a capacidade de perceber os nossos sentimentos. Quando a gente é capaz de perceber os nossos sentimentos, a gente pode perceber muito mais o outro, a capacidade de empatia, de realmente perceber o outro. Você nunca vai se relacionar bem com o outro se você não sabe se relacionar bem com você mesmo. Se você não sabe o que está passando dentro da sua cabeça. A sua cabeça, a mente é doida de pedra, tá? E aí, o que é essa prática, né? O que eu vou ensinar essa prática? É como a gente presta atenção na nossa experiência de uma maneira que permite responder ao invés de reagir. Porque acontece alguma coisa hoje, a gente reage de imediato. A gente não tem um espaço entre a reação e a resposta, entre o acontecimento e a reação. É de imediato. A gente grita, alguém fala alguma coisa, a gente já responde, que a gente não tem esse espaço. Eu era muito assim, né? E aí é uma qualidade de tranquilidade interior que está sempre disponível, mesmo quando as circunstâncias da nossa vida são sentidas completamente fora do controle, meio do caos. É possível ser consciente e prestar atenção em tudo na nossa experiência, incluindo qualquer coisa que a gente vivencia através dos nossos 5 sentidos, como também os nossos pensamentos e as nossas emoções. Gente, trabalhar, né, para a gente ser mindful, a gente tem que experimentar essa prática. Uma coisa que você vai desenvolver de um dia para o outro, prática a longo prazo. Quando você treina a mente, em 4 semanas você vê muita diferença. Quando você faz uma pratiquinha por dia, é muito difícil, porque você está reconstruindo o seu corpo interno, daí para ver o mundo de forma diferente, para sentir a vida de forma diferente. Hoje, qualquer coisa acontece, você já reage, porque o nosso mecanismo de sobrevivência está super em alerta. Constantemente a gente está levando baques no corpo, porque o nosso corpo sai do equilíbrio, leva fortes baques no corpo, porque a gente não está equilibrado, então a gente está completamente desequilibrado. E foi por esse motivo que eu acabei saindo da pós-graduação de gestão de conflitos. Porque lá eles não ensinam a equilibrar o sistema nervoso, e lá eles consideram o ser humano como um desequilibrado. E eu aqui ensino a equilibrar. Eu fui a pessoa mais desequilibrada da face da Terra, ainda mais porque eu sofri um acidente, fiquei 24 dias em coma, afetada no cérebro, córtex pré-frontal. Eu era muito desequilibrada, muito caótica, e na realidade eu consegui desenvolver o equilíbrio perfeito. Existe ninguém perfeito, mas você pode ter equilíbrio, você pode ter bondade, você pode ter alegria, você pode ter melhores habilidades e você pode estar aberto às possibilidades do universo, tá? Então, no começo você não entende quase nada, é estranho e quase desnecessário, mas é uma experiência nova, tá? Tudo que a gente está fazendo é realizando uma prática. Então, você não tá sozinho. Eu passei por todo o caminho e na realidade funcionou muito. Porque eu era uma pessoa que não tinha capacidade de ser professora, era capacidade que tinha capacidade nenhuma, de foco, de discernimento, de sabedoria, nenhuma, tá? Então você não tá sozinho. Eu tô aqui para te ajudar nesse caminho. Se você não tentar, você nunca vai saber se isso pode ser útil para você ou não. Então, eu vou esperar algumas coisas que podem realmente ser úteis. Por que essa prática pode ser útil e relevante na vida, tá? Alguma vez você falou alguma coisa que você não desejava ter falado? Ou alguma vez você fez alguma coisa e depois se arrependeu? Ou você se sentiu bravo, triste, com vergonha do controle de si mesmo? Ou se sentiu nervoso e ansioso por uma tarefa, alguma prova? Você já se sentiu de mau humor, mas não sabe por quê? Ou de mau humor e não sabia o que estava acontecendo, qual que era a emoção? Sentiu que precisava de um tempo, mas queria ficar realmente sozinho, não queria que ninguém te incomodasse? Teve problemas, insônia para dormir, né? Realmente não
parava um segundo, o corpo estava completamente inquieto, ou você estava viajando enquanto estava acontecendo outra coisa, alguma pessoa querendo a sua atenção, e você estava lá no mundo de Marte, Júpiter, Saturno. Você notou que você realmente não consegue prestar atenção em muitas tarefas, porque você não consegue se concentrar muito profundamente. As nossas emoções continuamente estão mudando. Então, as emoções difíceis como a raiva, preocupação, estresse, liberam químicas no cérebro que impedem com que a gente tenha foco, tenha sabedoria, com que a gente aprenda. Essas emoções nos fazem reagir e falar coisas que não gostaria de ter dito, fazer coisas que a gente não gostaria de ter feito, né? Quando a gente começa a prestar atenção, na verdade, a gente precisa equilibrar essas químicas e a gente não deixa mais com que essas químicas façam reagir das maneiras que a gente reagia anteriormente, né? Então, eu vou começar a ensinar para você algumas técnicas de como você pode começar a equilibrar o seu sistema nervoso, tá? Então, cada dia que eu vier aqui, eu vou estar ensinando uma técnica diferente. E são técnicas bem simples, tá? São técnicas que vão ensinar você a estar consciente do som, da respiração, do movimento, pensamentos, das emoções. São pequenos momentos que você vai prestar atenção na proposta. Essas simples técnicas vão estar gentilmente reforçando e desenvolvendo a sua mente. Então, essas pequenas práticas vão estar, na realidade, auxiliando vocês a fazerem simples práticas. Claro que as práticas elas têm efeito quando a gente faz todos os dias, porque essas práticas são escovar os dentes e tomar banho. A gente precisa de higiene mental. 95% de quem nós somos é a nossa mente inconsciente. A gente não aprende a praticar isso, na verdade, a gente está lutando contra a gente mesmo. 5% é a nossa mente consciente e 95% é a nossa mente inconsciente. E para a gente entrar na nossa mente inconsciente, a gente tem que aprender a ver a nossa mente analítica, tá? Então, todas as vezes que eu vier aqui, eu vou ensinar uma prática diferente. Hoje, eu vou ensinar uma prática para a gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções. A postura que a gente vai ter que fazer todas as vezes que eu chegar aqui, olhando para frente ou para baixo, tá? Olhos fechados de preferência, postura ereta, você pode encostar em algum lugar. Deixe seu corpo mais relaxado e não incomode tanto. No momento que você para, você vai ficar incomodado. Tudo hoje te incomoda, tá? Você deve ficar parado, silêncio, a relaxar o corpo e a mente, tá? Que eles fiquem em alerta. E deixar com que os seus olhos fechem, tá? Então, eu vou te auxiliar a fazer essa prática agora. 1 minuto que a gente vai ficar aqui, tá? Eu vou fazer 1 minuto. Você vai apenas ficar ereto, né? Os 2 pés no chão, fechar os olhos. Eu vou tocar o sino e a gente ficar 1 minuto de olhos fechados. Apenas tenta escutar todos os sons ao seu redor. Se vier algum barulho, algum pensamento, não tem problema. Apenas traga novamente a sua atenção para os sons. E não precisa ser só os sons altos. Pode ser os sons mais baixos que desaparecem no silêncio. Então, toda vez que a gente for praticar essa prática, vou mandar você ficar com o corpo completamente parado, fechar os olhos. Agora que a gente vai fazer essa prática Hoje a gente vai fazer uma prática das emoções, tá? Que hoje chama João Bobo. Vai deixar com que os seus olhos se fechem e eu vou falar uma série de palavras descrevendo diferentes sentimentos e emoções que você sentido ou talvez sinta realmente. E tem que eu falar cada palavra, você simplesmente, silenciosamente notificar para você mesmo ter sentido ou não sentido, tá? Então, eu vou falando cada palavra, você de olhos fechados, sentado com o pé no chão, apenas
notificar de ter sentido ou não sentido. Feliz, triste, alegre, assustado, susto, né? Entusiasmo, ansiedade, solidão, tédio, inquietação, interesse, dúvida. Você se sentiu capaz, fraco, depressão, curioso, sério, sentiu inveja, ciúmes, se sentiu malandro, desapontado, bravo, ódio, gratidão e amor. Então, quando a gente começa a praticar a prática mindfulness, né? Estar mindful dos nossos sentimentos, isso nos auxilia a notar quando a gente está vivenciando essas emoções e sentimentos. E para começar a assistir como que eles sentem na mente e no corpo. E aí a gente tem a oportunidade de reagir de forma diferente do que a gente fazia no passado. Sabe o João Bobo? Aquele boneco que você bate para um lado e ele volta, sempre para o centro. Você bate para um lado, ele volta para o centro. Bate para o outro, ele volta para o centro. Então, ele sempre volta para o centro. A mente fica dessa maneira quando você é arrebatado por uma emoção. Ela fica, você acaba sendo inundado por aquela emoção e aí você fica lá embaixo. E na medida em que a gente vai praticando e se tornando mindful da emoção, porque antes, quando a gente era arrebatado por uma emoção, a gente ia para o chão e demorava dias para a gente se levantar novamente. Agora, quando a gente se torna mindful, aquele João Bobo bate e volta rapidinho. A gente não é mais jogado no chão tão fortemente. Leva pouco tempo para a gente já começar a estabelecer, mas claro, é um processo. Quando a gente treina a mente, a gente volta mais rápido. Porque cada vez mais a gente vai se percebendo, tá? Então, a gente começa mais a estar no centro novamente. Então, a gente não é levado tanto, porque a emoção já não tem poder sobre a gente. A gente está se tornando o centro da nossa vida. Então, quando a gente pratica a consciência e quando a gente se torna mindful dos nossos sentimentos, a gente começa a ter um equilíbrio. E aí a gente não é pego mais tão facilmente quando a gente cai numa emoção ou sentimento. A gente está percebendo a gente como centro da nossa vida. Então, você não é aquele pensamento, porque a capacidade de acreditar em tudo que você pensa é uma grande tragédia na sua vida. Você não pode acreditar em tudo que você pensa, tá? Então, se a gente não quer ser arrebatado pelas nossas emoções difíceis e pensamentos, a gente tem que praticar todos os dias. E quando a gente pratica, a gente aprende a praticar, a gente aprende a prestar atenção em qualquer coisa que está acontecendo na nossa vida. Cada dia que a gente pratica, a gente está mais consciente de uma coisa a mais. A gente vai estar consciente do som, como eu já te ensinei, a estar consciente do som. Todas as vezes que a gente for praticar, você vai aprender a parar. A primeira coisa que você tem que fazer é parar para observar. Você tem que parar o seu corpo para observar, porque é assim que você aprende a observar. No começo é difícil, mas lembra, é uma prática. Só aprende praticando. Mais você pratica, mais fácil fica. Menos você pratica, mais difícil fica. Entendeu? Então é uma prática que você aprende a
praticar praticando, tá? E aí, cada dia que a gente praticar, ensinando uma nova experiência. Então, a gente fez aquela hora, tá? E eu vou tocar de novo o sino, você vai fazer de novo a postura. Com seus olhos fechados, você vai apenas deixar a sua atenção ir com o som. Simplesmente vai ouvir o momento em que iniciar até o som do sino. Depois, você vai ouvir os sons de tudo ao seu redor. Você ainda tem mania de acreditar nos seus pensamentos. Você vai ficar presa em alguns pensamentos. Na hora que você começar a pensar, vê que você vai ficar presa no pensamento. E não tem problema, é muito normal pensar. Na hora que você vê que você está pensando, você vai retornar e trazer a sua atenção novamente. Não, só isso. É sobre não pensar. Sobre perceber que você está pensando e trazer a sua atenção de volta. Esse exercício de trazer a sua de volta, você estivesse malhando os seus neurônios. A gente não tem músculo no cérebro, mas a gente tem um aglomerado de neurônios e etc. Tá? Então, eu vou tocar o sino e você vai fazer isso. Fechar os olhos. Você vai fechar os olhos e deixar o corpo bem parado. Eu vou tocar o sino bem forte. Você vai escutar desde o comecinho até o finalzinho. Agora você pode prestar atenção em todos os sons ao seu redor, mesmo que esteja bem em silêncio ou qualquer barulho. Não precisa ser só os barulhos altos, pode ser os baixos também. Um pensamento vai vir e você vai se pegar pelo pensamento. Na hora que você perceber que você está pensando, você vai trazer a atenção novamente para o som. Mais um pouquinho de som. Pode ser os sons mais baixos, não precisa ser só os altos. Nota se vem algum pensamento na sua mente. Lembra de trazer a sua atenção com muita bondade e gentileza para o som. Nota como você está se sentindo. Nota se foi difícil ou fácil. Veja se você consegue notar se veio pensamento na sua mente no momento em que você estava tentando ouvir o sino. Lembra, quando a gente pratica mindfulness, não existe certo ou errado. A gente está apenas tentando notar o que está acontecendo. Você pode abrir os olhos. Como que você se sentiu? Então agora eu vou tocar o sino novamente e você vai ouvir todos os sons comuns, tá? Então apenas deixe que os seus olhos se fechem e deixe a sua atenção aberta a todos os sons, muito gentilmente.
Eu vou vir aqui todos os dias para ensinar vocês a como desenvolver essa consciência e a observar uma coisa por um período mais longo. A sua mente, naturalmente, ela vai vagar para longe. E talvez ela esteja feliz de vagar incansavelmente. Ou não, né? As nossas mentes estão comumente vagando para todos os lados. E isso faz a gente se tornar muito perdido e muito assustado. E sentir vários sentimentos que a gente não gosta de sentir naturalmente, tá? E o que eu vou estar ensinando a cada dia é como treinar nossa mente para a gente não ficar apenas em uma coisa, para a gente aprender a prestar atenção na nossa experiência, tá? Por causa dos telefones celulares, Facebook, Twitter, Instagram, videogame, tudo acaba deixando a nossa mente acelerada, tanta informação, tanta tecnologia. E por causa disso, às vezes a prática no começo a gente se sente um pouco desconfortável, principalmente no começo. Então, agora, né, hoje, eu ensinei você a prestar atenção no som. E isso não é só aqui comigo, você vai tentar várias vezes no seu dia, sentar quieta, fechar os olhos e ouvir os sons. Na hora que mas você vai permanecer com o corpo parado. E aí, na hora que um pensamento vier, você vai começar a pensar, você vai ser sugado pelo pensamento. Isso não tem problema. Na hora que você perceber que você foi sugado pelo pensamento, você vai apenas retornar sua atenção para o som, com muita bondade e gentileza, tá? E aí, o que eu quero que você investigue vai ser o quê? Você vai listar qualquer emoção que você se lembre de ter nas últimas 24 horas. Não precisam ser fortes e muito menos negativas. Qualquer coisa que você se lembre sobre as últimas 24 horas. Escrever sobre essa emoção, caso você não consiga se lembrar depois. É um exercício para você prestar atenção em como você está se sentindo. Você vai prestar atenção nessa aula amanhã às 8h30. Que você preste atenção em como você está se sentindo. Perceber como você está se sentindo, porque normalmente a gente não percebe como a gente está se sentindo. Se você começar a prestar atenção intencionalmente, muito barulho aí, aqui não tem nenhum, minha casa não tem nenhum, não tô ouvindo barulho nenhum, muito pouco barulho. Então, mesmo que tenha barulho, não tem problema. É como você percebe o barulho e o tanto que isso te incomoda. Você tá vendo o tanto que te incomoda? Tá percebendo o tanto que te incomodou, já que está com muito barulho? Apenas perceber o barulho. E como você se sente sobre isso? Então, para dar uma aprofundada mais hoje, eu vou ensinar a segunda prática para você, tá? Tem essa do som, que você pode parar também, que no começo é um pouco desconfortável. Você quer ficar pouco tempo, porque você não consegue, porque os nossos sentimentos são viciantes, e eles viciam mesmo. Por isso que treinar a mente é mais fácil. Mas todos os dias da semana, de segunda até... Se eu não começar a dar mentoria, todos os dias, 8h30, eu vou estar aqui ensinando uma prática diferente, tá? Então, você vai agora sentar na posição... tá? A posição que a gente faz, as suas pernas vão estar ancorando a sua atenção para a sua respiração. À medida em que você inspirar com os olhos fechados, você vai contar 1 na sua mente. Você expirar, você vai contar 2. Quando você inspirar, você vai contar 3. Quando você expirar, vai contar 4. Quando você inspirar, 5, e você vai até o número 10. Quando chegar no número 10, você vai voltar ao número 1 novamente. Mas se caso a qualquer momento você for pega por pensamento, você sempre retorna ao número 1 novamente. Eu vou dar 2 minutos de silêncio para você contar suas respirações por você mesma. Então não importa o barulho fora, não importa qualquer coisa, você vai apenas contar sua respiração. Isso te ajuda a focar mais e perceber... Tem coisa fora, mas você está comprometido a contar a sua respiração. Deixa o barulho apenas ser e você vai contar a sua respiração. Então fecha os olhos. 1, 2, 3,
4, tá? Você vai até o número 10. Se em qualquer momento você foi pega por pensamento, você começar a pensar em outras coisas, você retorna ao número 1. E no momento em que chegar no número 10, você retorna ao número 1 novamente. Essa é uma forma de desenvolver a consciência do momento presente, para você relaxar a sua mente. Oi, Rá. Então, os olhos fechados. Inspira, conta 1. Expira, conta 2. Inspira, conta 3. Expira, conta 4. E vai seguir nesse caminho até chegar ao número 10. No momento em que você chegar no número 10, você retorna ao número 1. E se caso a qualquer momento você foi pega por pensamentos, você volta ao número 1 novamente. Você conseguiu contar a sua respiração? Ou foi difícil para concentrar por causa dos barulhos? Você conseguiu, Jordana? Foi difícil? É porque é difícil de início, tá? É difícil. E aí você vai tentar fazer isso hoje, mais tarde, antes de dormir. Então, antes de dormir, senta, fica parada e começa a contar a sua respiração. Não tem problema. Tá difícil, é a maneira que você julga isso. Você só precisa fazer. Você vai ver que você vai dormir bem melhor. Você vai prestar atenção, você vai contar a sua respiração, você somente devagar, você sempre volta ao número 1. Sempre volta ao número 1, tá? É um processo. Respira, inspira, inspira, expira. É difícil no início. Se você fizer de novo e tentar, fica mais fácil. Tudo bem? O mais importante não é tentar, é você fazer, tá bom? Você vai tentar? Aí amanhã eu vou trazer outra prática e outra aula diferente. Tudo bem? Tá bem? Então amanhã eu tô aqui de novo. Se precisar, faz a prática de novo. Tá? Tenta fazer de novo. Antes de dormir, você vai ver que você vai dormir bem melhor. Tenta contar a sua respiração. Primeiro exercício.
O que você precisa é fazer, só isso, tá bom? Boa noite pra você e até amanhã. Se você quiser vir amanhã, eu estarei aqui às 8h30, tá bom? Um beijo, obrigada. Até mais.